bem? Ui, Ih, caiu. Oh, foi? per, per, Peraí. ué, Quase perfeito. quase. Foi. Aí, Agora? Foi. perfeito. Ei, Bem-vindo ao PMEcast. Eu sou Maurício Cardoso. Essa aqui é a edição Ponto de Virada, onde eu entrevisto empreendedores que tiveram um ponto de virada, né? Tiveram um momento da vida ali que resolveram empreender. Aí eu quero saber esses momentos. E hoje eu tenho aqui uma amiga muito especial aqui, que é a Márcia Vilela. Fala, Márcia, tudo bom? Oi, Maurício, tudo bem? Tudo muito bem, bem. Feliz de estar aqui dividindo esse espaço com você. Você que é um cara que eu tenho profunda admiração, profundo carinho. A gente vem trocando há tanto tempo. Assim, me sinto muito feliz, muito honrada em estar nesse espaço com você. Ai, que legal. A honra é minha, a honra é minha. Poxa vida, obrigado. Ó, gostei. Olha só, deixa eu te contar uma coisa, Márcia. E aí? Você empreende... Não, primeiro, antes disso, eu vou perguntar o seguinte. O que a Márcia faz hoje? O que você faz hoje? Quem que é a Márcia hoje? Então, a Márcia é uma mulher que está em constante construção, sabe? Eu acho que se eu falar que eu estou em evolução, me sinto um pouco presunçosa. Então, eu posso dizer que eu estou em constante construção, eu estou em constante aprendizado. Uhum. Então, eu sigo tocando a Target, que é meu negócio, que é a empresa que eu criei, e acho que é o motivo do nosso bate-papo aqui hoje. Sim. Eu estou estudando, eu estou fazendo mestrado, e eu estou em busca, assim, a minha essência, o que me move é exatamente poder transformar, é fazer algo novo, poder fazer algo inovador, né? Uhum. E eu acho que eu tenho uma sorte, vamos dizer assim, que eu tenho a formação em relações públicas, que é um braço da comunicação, é uma área da comunicação. E eu sempre digo, né, que a gente, como profissional de relações públicas, a gente tem um espectro de atuação bastante amplo, bastante abrangente. Então, Sim. quando eu me posiciono como uma profissional de comunicação, uma profissional de relações públicas, eu estou dizendo para o mercado que, olha, eu posso te ajudar em diferentes formas, né, de comunicação. E isso eu venho fazendo nesses anos todos, Você né? sabe que essa é uma dúvida que eu tenho muito forte, assim, o que um profissional de relações públicas faz? Mas antes de Exato. responder isso, peraí, vamos por partes. Ó, então, hoje você tem a Target, que é uma agência de comunicação, Exato. com foco em relações públicas ou não? Sim, com foco em relações públicas, exatamente. O que um Porque hoje, relações públicas faz? assim, de maneira bastante resumida, o profissional de relações públicas, ele cuida de imagem e reputação. Ele Ah, trabalha a legal. imagem e a reputação de uma marca, de uma organização, de um projeto, de um serviço. E aí, Uhum. quando você pensa assim, tá, mas como é que você trabalha marca e reputação de uma marca, de um negócio, de um projeto, de um serviço? Aí é que vem o pulo do gato, aí que vem a Legal. magia, vamos chamar assim, do profissional de relações públicas. Que Você eu sabe que posso lançar. Ah, foi muito engraçado que assim, a gente marcou esse bate-papo, acho que para semana passada, né? Que a foi. gente ia gravar. Aí no dia você falou assim, Maurício, olha só, um cliente meu pintou uma crise aqui. Eu não vou falar que cliente que é, nem que crise que é, porque não vem ao caso. É, Mas você falou assim, ó, pintou uma crise aqui, pintou um negócio, e eu preciso atender, eu tenho que estar à disposição agora, porque, enfim, pintou uma crise lá, uma crise de imagem, né? E aí você exato. foi se dedicar a apagar esse incêndio, né? Apagar esse incêndio. E no dia eu entendi assim, falei, pô, você tinha que dar uma resposta para a população, uma resposta para a mídia, uma resposta para os veículos de comunicação, né? É, do que estava acontecendo do ponto de vista do seu cliente, né? Do ponto de vista da empresa que sofria um arranhão na imagem. E Exato. aí eu falei, putz, isso aí é um negócio interessante, isso aí de relações públicas, né? Que durante muito tempo eu não tive essa visão, assim, o que eram relações públicas, o que fazia. Mas, assim, essa faceta de gerenciar a crise de imagem, eu acho um negócio muito interessante. Mas peraí, mas a gente vai rechear esse papo aí com essa história. Então, assim, Aham. hoje tem uma agência de comunicação, foco em relações públicas e tal. Mas como é que foi lá atrás, assim? Que hoje você falou, né, tô fazendo mestrado, fez relações, se formou em relações públicas, tá fazendo mestrado do quê? Estou fazendo mestrado em saúde pública e direitos humanos. Olha só, isso é interessante, quero saber esse lado também. Aham. Mas aí, assim, lá atrás, quem que era a Márcia lá atrás, assim, antes de ter a Target, o que você fazia antes? Então,
Eu sempre gostei muito de... Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, sempre fui uma pessoa bastante extrovertida, sempre gostei de falar muito, de conversar, de estar em grupos. E eu fazia teatro, né? Na verdade, eu produzia um grupo de teatro. Eu tinha um grupo de amigos no colégio, pessoas com as quais eu tenho contato, trabalhei com eles, inclusive, trabalho eventualmente com eles. Esses amigos montaram um grupo de teatro no Meier, né? Aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E como assim, eu gostava de fazer teatro, mas eu não era boa atriz, obviamente, né? Eu estava ali na bagunça, na brincadeira. Então, vou produzir vocês. Então, esse grupo era da faculdade, era do colégio, né? Que você falou colégio, exatamente, do colégio. A gente estudava num colégio no Meier chamado Visconde de Cairu. E esse grupo é um grupo chamado Teatro de Anônimo, que é um grupo que está em atividade até hoje. E aí eu comecei trabalhando com a produção do grupo, né? Ajudando, então, vamos participar de um evento, de um festival, de montar peça, e eu ajudava na produção, e aí comecei a fazer assessoria de imprensa para o grupo, né? No início da faculdade. E aí comecei assim, conciliando a faculdade, né? Quer dizer, voltando um pouquinho, né? Quando terminei o ensino médio e decidi fazer faculdade, eu fiquei na dúvida entre o jornalismo e a faculdade de Relações Públicas. Entendi. Fiz o vestibular, passei para a SUAM, que hoje é a Unisuam, um bom sucesso. E na hora de escolher, eu falei, eu acho que eu vou nas Relações Públicas, eu acho que aqui eu vou me dar melhor. Mas a dúvida era em qual? Relações públicas? Jornalismo. Ou jornalismo. Jornalismo. Tá. Sempre ligado à comunicação. Assim, a comunicação já era meu desejo. Fato, assim, eu nunca vou fazer psicologia, não, nunca tive dúvidas sobre que área seguir. Assim, então, eu entrei no curso de comunicação, já comecei interessada em trabalhar assim, estudar relações públicas, e fui assim durante muito tempo, consegui estagiar na área, consegui trabalhos consegui vários estágios, né, dentro da área de relações públicas. Só que quando eu terminei a faculdade, né, aí eu já tinha parado de fazer produção de teatro, já estava totalmente voltada com a área de comunicação e de relações públicas. E aí, quando eu terminei a faculdade, veio aquela coisa, né? Tá, terminei agora, onde é que eu vou trabalhar? Essa dúvida que você trouxe no início, foi bem legal você trazer esse ponto, né? Márcia, não sei o que faz relações públicas, o mercado não sabe. E se o mercado não sabe, você não tem vagas, né, sendo anunciadas, você não tem uma grande oferta de vagas para profissionais de relações públicas. As ofertas são muito reduzidas, a grande verdade é essa. Isso desde quando eu me formei lá, quando eu colei grau lá em 91. 1991, olha só. E aí, eu fiquei com essa provocação. Poxa, eu não fiz 4 anos de faculdade para pegar meu diploma, guardar e fazer, sei lá, trabalhar em outra área. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar na minha área. E as oportunidades eram muito pequenas. E aí, além das oportunidades serem limitadas, pesavam outros aspectos que eu acho que a gente precisa colocar. A gente tem que ser muito transparente, né? Muito verdadeiro. Havia o aspecto de... Era uma faculdade de subúrbio, que não era uma faculdade de ponta, não era uma faculdade com curso reconhecido. Era uma aluna recém-formada que não tinha, assim, que era filha de uma costureira e de um motorista de táxi, então, cujos pais não tiveram oportunidade de orientar, vai nesse caminho, faz tal coisa, faz tal curso. Não tive isso na minha casa, não tive essa possibilidade. Tive orientação... Mesmo assim, você resolveu estudar. Você tinha essa coisa na sua cabeça que tinha que estudar. Sim. A minha família, assim, meus pais, os meus tios, as minhas tias, né, a gente foi muito orientado nesse sentido. Tem que estudar. Tem que estudar, sabe? Vai estudar, vai fazer pedagogia, vai fazer direito, vai fazer... Assim, minhas primas, a maioria das minhas primas fizeram curso superior, né? Na minha casa eu tenho uma irmã, minha irmã preferiu... Ela não quis fazer faculdade, mas ela tem a profissão dela, ela é técnica de enfermagem. Mas eu quis fazer a faculdade. E eu fiz, terminei, e ficou esse ato. Eu vou trabalhar onde? Com quem que eu vou trabalhar? O mercado não estava... esse papo que a gente vê hoje, Maurício, de diversidade, ESG, isso não existia 32 anos atrás, entendeu? Então, oportunidades para as meninas pretas eram muito limitadas. Não havia essa oportunidade. Mas, assim, é um assunto, assim, precisa ser tocado, mas, por exemplo, uma vez eu
conversando com um amigo, ele falou assim, Maurício, você não sente o que eu sinto. Você não sente o que eu sinto. Você não tem. Você pode até tentar imaginar, mas você não sente o que eu sinto. É. Então, assim, Márcia, eu acho que a gente tem que aproveitar esses espaços assim e conversar sobre isso, e falar sobre isso. Você sentiu isso, assim, na dificuldade? Como é que foi isso? Como é A que. gente sempre, a gente acaba sendo percebido com alguma desconfiança, É. sabe? Uma desconfiança da sua capacidade. Eu sempre gosto de contar uma história. No início da Target, bem no comecinho, né? Eu tinha uma sócia, né? E a gente estava negociando um trabalho com uma mulher que ela tinha uma rede de lojas, né? Uma rede de lojas de roupa e tal. Então ela queria um trabalho de comunicação, me indicaram para ela e eu comecei a conversar com essa mulher, né? Com essa pessoa para apresentar minha empresa e tentar fazer um trabalho de comunicação para ela. E eu já tinha, assim, vamos dizer, assim, já tinha apresentado uma proposta, tinha um valor que a gente tinha definido, eu com a minha sócia, mas a gente já tinha conversado entre nós, tá, se ela pedir alguma redução, a gente reduz até quanto? Quanto que a gente está disposta a reduzir para pegar o trabalho? A gente está disposta a chegar até o valor X. Ótimo. Fui para a reunião com essa pessoa, né? E na conversa, e de fato veio, né? Puxa, mas eu queria. Você não consegue rever esse valor? Esse valor tem como mudar? Não dá para mim? Tudo bem, Joana, né? Não lembro o nome dela agora. Tudo bem, Joana. A gente consegue. Vamos fazer. Você quer 5 não dá? A gente faz 3. Tá bom, vamos fechar por 3. Tem certeza? Tem, vamos fazer. A gente consegue fazer por 3. Certeza? Certeza. Você não quer perguntar pro seu chefe? Putz! Entendi. Aí eu ri assim e falei, Joana, eu sou meu chefe. Isso na época te incomodou muito ou não? Na hora não me incomodou muito, porque a gente também teve isso, sabe? A gente não tinha muito essa percepção essas práticas, né, discriminatórias, essas práticas racistas que a gente hoje tem uma compreensão muito maior. Naquele tempo a gente não tinha, até porque elas eram muito sutis. Entendi. Então era isso, você não quer perguntar para o seu chefe, nossa, essa menina, você não é preta. Eu lembro uma vez eu eu estava marcando um encontro com um fornecedor, e aí eu no telefone com ele falei assim, então a gente se encontra em tal lugar, aí é telefone, né, gente, não tinha WhatsApp, então você não via a foto da pessoa, então você pede a descrição, como é que você é? Eu tenho barba, tenho assim, tá? Aí você, perguntando para mim, eu sou negra, tenho cabelo comprido, né? Porque eu tinha cabelo comprido. Aí ele parou, não fala assim, você não é preta, você é moreninha. Aí eu não sei se ele ficou com pena, se ele ficou constrangido. Eu até hoje me pergunto por que ele fez aquele comentário. Que tem, né? Meu Deus. Mas tá, mas hoje, assim, ainda acontece hoje? Eu acho que hoje menos. Comigo acontece menos porque hoje eu procuro me posicionar de uma maneira bastante firme, bastante clara. Que bom. Eu acho que hoje a maturidade me deu essa segurança na hora de chegar para um cliente, na hora na verdade, eu tenho duas receitas, vamos dizer assim. Uma postura sempre muito firme, mas sempre muito afável. Eu procuro ser muito gentil, né? Eu gosto é muito gostoso estar com você, assim. Você é uma pessoa que deixa todo mundo muito confortável. Exato. A gente já participou de negociações juntos, né? A gente já estava na mesma mesa junto e você leva a coisa muito tranquilo, muito... O ambiente fica gostoso quando você está coordenando ali, você está comandando ali a reunião, a conversa e tal. Você tem essa capacidade, assim, de deixar todo mundo muito à vontade, assim. É divertido, é gostoso. Não é tenso, né? Tem gente que a gente entra na sala, né? A sensação é de tensão. Você não. Exato. A sensação é de... Parece que a gente está em casa. É muito gostoso. É muito bom. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu digo isso, né? Essa semana mesmo eu fiz uma reunião com um cliente e eu estava falando exatamente desse aspecto. Eu falei, olha, eu acredito que essa minha postura, eu estou falando para o cliente agora, repetindo para você, ela deve fazer algum sentido, porque a Target acabou de completar 30 anos. 30 então, anos. assim,
30 anos. Então, eu acho que eu posso dizer que eu tive alguns acertos nesse período Senão, todo, né? Não duraria 30 anos. Mas peraí. Aí na faculdade você foi procurar emprego, vamos voltar a esse tema. Você foi procurar emprego, difícil, não estava tendo. Não tinha oportunidade, não tinha oferta. E eu falei, não vou guardar meu diploma, eu me recuso. E eu tinha, na época, uma amiga que terminou a faculdade junto comigo, que ela tinha o mesmo pensamento. Né? E aí a gente decidiu, vamos montar uma empresa? Vamos abrir uma empresa? Vamos. Então, aí foi fácil, né? Aí, de novo, minha família me apoiou, né? Porque eu morava com meus pais e eu tinha um dinheirinho guardado. Essa minha amiga, mesma coisa, ela morava com a mãe, tinha um dinheirinho guardado. Então, a gente pegou nosso dinheiro e aí foi aquilo. A gente procurou uma sala, alugamos uma sala ali na Rua da Quitanda, no centro daqui do Rio. Pintamos a sala, compramos móveis, compramos uma máquina de escrever. Né? Na época tinha que ter, era né? Isso, era o que tinha. Aí compramos tudo, né? Que legal, montamos uma sala, tudo muito bonito. E... Mas peraí, esse montamos a sala, e só um parênteses assim, você e ela mesmo? Vão pintar? Não, pintar não. Aí tinha ajuda, acho que a sala até já estava pintadinha. Não, isso a gente só comprou as coisas e arrumou do jeito que a gente queria. Eu te perguntei isso porque, assim, meu primeiro negócio lá, quando a gente foi montar, a história é engraçada porque, assim, a sala, a gente viu uma sala, mas depois veio uma outra pessoa e falou assim, a gente tem uma sala que dá para emprestar. Só que por um detalhe lá, a sala estava fechada há 20 anos, E quando a gente entrou na sala, imagina, 20 anos de poeira, entendeu? Aí na época, eu e meu sócio, a gente caiu dentro, a gente que limpou, faxinou, vamos pintar, vamos, a gente que fez tudo, por isso que eu te perguntei, assim, né? Porque muitas vezes, assim, você montar um negócio, você sai catando as coisas de casa, né? Leva a mesa que tá aqui em casa, aí você leva lá pra sala nova, pro escritório nova, por isso que eu te perguntei isso. Mas tá, aí montou a sala, e agora? Aí esse foi o primeiro erro que a gente cometeu. Porque naquele tempo, eu não sei como é que, eu confesso que eu não sei como é que funciona hoje, como é que estão organizados a grade curricular dos cursos de comunicação, mas naquela época você não tinha uma cadeira, uma orientação para você empreender. Isso não existia. Você não tinha nenhuma orientação nesse sentido. E os nossos pais também não tinham a menor condição de nos orientar nesse sentido. Né? Como eu te falei, meu pai é motorista de táxi, minha mãe é costureira. Os pais da minha sócia, o pai dela era motorista, a mãe dela era uma assistente de secretária, uma coisa assim, mas enfim, não tinham condição de nos orientar. Mas a gente foi, né? E aí, o que acontece? A gente montou um escritório, abriu uma empresa e montou um escritório sem ter um cliente. Então, isso foi, assim, hoje eu vejo, assim, que passo doido, que passo louco que a gente fez. A gente foi muito ousada. Acho que hoje eu não faria, mas a gente, felizmente, a nossa ousadia deu certo, de certa forma. A gente conseguiu se manter, mas a gente ficou, Maurício, uns bons 6 meses, assim, só batendo porta. E, assim, naquela época era bater na porta literalmente. Mas é curioso que naquele tempo era um pouco mais fácil. Você conseguia chegar nas empresas. Assim, para você ter uma ideia, assim, eu fiz, com pouco tempo de empresa, eu consegui fazer trabalhos para Ipiranga, para Brahma. Para Brahma eu lembro bem, para Brahma eu ficava ligando, tentando descobrir o contato do setor de marketing. Aí quando eu consegui o contato do setor de marketing, eu peguei o endereço e mandei um portfóliozinho impresso, que naquele tempo não tinha nada digital, né? E eles chamaram a gente para conversar. Que legal. Foi legal, e a gente fez trabalho para eles. E aí tem uma coisa também que eu acho que é importante falar, que nesse momento, né, em todos os momentos da Target, uma coisa que nos ajudou bastante, além da disposição, além da vontade, além da capacidade de buscar fazer sempre melhor, a gente sempre teve muito apoio da nossa família, dos nossos amigos. Então eu lembro assim que nós tivemos um amigo que foi cliente, mas meu amigo, ele é músico, né?
ele gravou uma musiquinha para nossa secretária eletrônica. Naquela época tinha secretária eletrônica. Legal, legal, Era legal. linda a música, era linda a música. Ele cantava assim o número do telefone, falava deixa seu recado depois do sinal. Ficou muito lindo. Você não tem isso ainda, não? Você não guardou isso, não? Não, pior que eu não guardei. Anos, né? Eu não guardei. Pô, mas eu lembro que uma vez uma pessoa ligou pra gente e falou que, nossa, eu quero conhecer vocês porque eu adorei essa gravação que vocês fizeram. A criatividade aí. Muito legal, muito legal. Muito legal. E assim, foi na cara e na coragem mesmo, foi batendo nas portas, olha, eu quero trabalhar aqui, tenho que eu posso ajudar nisso. Mas vem cá, isso de, por exemplo, bater na Ipiranga, era muito claro o tipo de empresa que vocês queriam atender? Estava muito bem definido isso ou não? Foi na intuição, assim? Como é que é? Era muito claro o que a gente podia fazer. A gente tinha muita clareza do que a gente queria e podia fazer. Então, naquela época, a gente atuava em duas frentes. A gente atuava com assessoria de imprensa e com organização de eventos. Isso é um braço forte também, é uma atribuição muito característica do profissional de relações públicas, essa parte de organização de eventos. Então, voltando lá no início da nossa conversa, né? Quando você fala que o profissional de relações públicas ele cuida de imagem, de reputação, e aí nesse guarda-chuva cabem 1000 atividades. O que eu faço para promover a imagem do meu cliente? Eu trabalho com assessoria de imprensa, eu trabalho com evento, eu trabalho com gestão de redes sociais, crio uma campanha para ele. Obviamente, eu não sei, hoje eu não tenho as ferramentas e o conhecimento técnico para desenvolver uma campanha. Mas eu consigo entender o que eu preciso buscar para poder promover a imagem do meu cliente. Então, eu vou buscar um profissional de comunicação, um profissional de publicidade, vou pegar um profissional de marketing, vou pegar um profissional de design, sabe? Então, isso a gente aprende e vai desenvolvendo como profissional de relações públicas. Então, eu tinha, lá naquela época, nesse início, a gente tinha essa clareza, trabalhar com assessoria de imprensa, que é algo que eu sempre fiz e sempre gostei de fazer. E a minha antiga sócia, ela gostava da parte de eventos, então a gente fazia muito evento, a gente fez muito evento, muito mesmo, sabe? Então, nessas empresas, essas empresas grandes, Ipiranga, Brahma, a gente fazia eventos para eles. Então, por exemplo, a Ipiranga, a gente fez alguns eventos de inauguração de loja de conveniência. Sabe essa loja IMPM? A IMPM? Então, a gente fazia a inauguração dessas lojas. Então, a gente ficava era muito divertido, porque a gente gostava, né, além de tudo. Então, a gente juntava uma galera, né, e aí tinha recreador. Então, assim, quando a pessoa parava no posto para abastecer, a gente oferecia um brinde, a gente botava música, a gente tirava a pessoa do carro para dançar com a galera, com os recreadores. Era uma loucura. Isso acho que se eu buscar, ainda acho alguma foto. A gente fazia festa de final de ano para a empresa. Então, assim, festa assim com equipe de 30 pessoas, sabe? Som, recreador, banda de música, atração musical, decoração, sabe? Mas essas coisas vocês não aprenderam na faculdade, né? Não aprendemos, mas a gente... A cara na coragem, né? Foi a cara na coragem. Vamos fazer um evento, tem que fazer uma inauguração de um posto. Tá, vamos fazer. Aí agora, o que faz? Vamos inventar uma ação assim e tal. A cara na coragem. Mas a gente ia na cara e na coragem, mas a gente fazia bem. E tanto é que, assim, esse trabalho que a gente realizou para Ipiranga, ele abriu portas para um cliente que eu tenho hoje, que é o meu cliente mais antigo, que é o KFC. Ah, legal. Mas no KFC você vai fazer outra coisa. Exato. O KFC foi assim, eu trabalhei para Ipiranga, tinha essa gerente de marketing da Ipiranga, e ela foi para o KFC. E aí um dia ela me ligou e falou: Márcia, eu estou com um projeto aqui, eu queria saber se você pode me ajudar. Eu preciso implantar um serviço de saque aqui. Você me ajuda? Eu falei: vamos conversar. E você sabia o que era saque nessa época, não? Não. Acho que não. Mas vamos descobrir juntas. Claro, vamos. Vamos descobrir a cena no telefone assim, um serviço de saque, claro, vamos, não. Aí abafa o telefone e fala assim, ela quer um saque, o que é isso? Né? Claro, vamos. Mas eu ia. Não, e assim, e deu certo, né? Deu certo, né? Isso foi em 2005. Até hoje eu trabalho com KFC. Entendi. Até hoje. 2005 a gente começou. E num tempo, olha isso, né? Eu entregando minha idade.
num tempo que não tinha computador, então as pessoas iam nas lojas do KFC, as pessoas preenchiam, os consumidores, né, preenchiam uma pesquisa de opinião em papel. Sim. Eu recolhia as pesquisas, na época eles tinham loja só aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu de 15 em 15 dias eu ia na loja, recolhia as pesquisas, e aí levava para o meu escritório e fazia lá a contagem, né? Quem disse que o serviço está bom, quem disse que o serviço não está bom, quem disse que a comida está saborosa, quem disse que não está saborosa, e entregava um relatório para ele. Isso tudo manual, né? Não havia o digital que a gente hoje está aí tão na nossa frente. Um botãozinho está respondido. Exato. Assim, ontem eu estava conversando com o pessoal e aí eles falando assim, né? Não, mas a vida antigamente era mais fácil. Eu falei, olha, eu tenho dúvidas se era mais fácil, entendeu? Eu acho que podia ser diferente, mas eu não sei se era mais fácil. Eu acho que hoje, até com o digital, é muito fácil, né? Pô, olha, eu tive agência de publicidade também. A gente fazia anúncio, gravava o anúncio num disquete, por exemplo, e tinha que sair correndo para gerar o fotolito, para entregar o fotolito no jornal. Gente, não tinha internet para o fotolito sair da minha máquina, né, do arquivo sair da minha máquina, chegar na época do fotolito. Não tinha, depois teve, mas antes não tinha. Você gravava em 10 disquetes lá. Assim, eu tive a sorte que já peguei a era do disquete. O pessoal que me ensinou isso nem disquete, era na mão, tanquinha ali, né? E aí ia para fazer o fotolito ia para o jornal. Aí tinha jornais que já tinham fotolito, mas tinham jornais menores, por exemplo, que não tinha. Você tinha que fazer o fotolito fora, ficava esperando lá, aí o cara tirar uma prova de prelo, não era isso? Isso. De prelo para ver se tava... não, ficou bom. E não, tá errado aqui. Ih, tá errado, faz de novo. Então, hoje tá muito fácil, né? Não, Maurício, assim, acho que a gente tem outras dificuldades, né? A gente tem outros problemas. Exato. Né? Eu acho que não existe isso. Acho que não era assim, era mais fácil. Não era diferente, é como você falou, era diferente. Nesse dia que eu fui, nessa reunião que eu tive essa semana com esse cliente de assessoria de imprensa, eu estava... na reunião tinham 2 pessoas que são estagiárias, né, da área de comunicação desse cliente. E aí eu contando para elas, né, assim, gente, quando eu comecei a fazer assessoria de imprensa, era um tempo que você mandava um release por fax, olha, e você revelava fotos, né, e você ia na redação do jornal levar foto. Aí, e é curioso, assim, como a maioria dos meus clientes de assessoria de imprensa eram projetos culturais, né, sempre comecei muito naquela área, então a galera não tinha dinheiro, não tinha recurso, né? E revelar foto era algo caro, né? Então eu chegava no jornal e falava assim, olha, eu trouxe a foto, mas se você não usar, você me devolve, por favor. É isso. Você contava quantas fotos você ia revelar, olha, são 15 fotos, 5 na vertical, 10 na horizontal, não sei o quê, e levava, e depois, se a pessoa não usasse, você passava lá para pedir de volta. Era horrível. Eu lembro disso. Tá vendo? Hoje você tira 300 fotos, só escolhe aí. Exatamente, manda tudo por e-mail e tá tudo certo. Muito bom. E aí assim, a agência foi crescendo, você foi aumentando, foi tendo funcionários, né? A coisa foi aumentando e tal. Mas teve um momento ruim na agência, não é? A gente não tem só não tem só isso, não tem só glória, não tem teve um momento de tensão aí? Teve um momento muito ruim no negócio. O que aconteceu? Teve um momento, como eu te falei, né? Eu abri o negócio com uma sócia, mas teve um momento que os nossos caminhos, os nossos interesses estavam diferentes, né? A gente buscou coisas diferentes. Então a gente decidiu abrir a sociedade como um acordo, beleza. Então ela quis fazer outras coisas, né? Ela saiu do Brasil, inclusive. Sim. E eu falei, que legal, então eu fico. Então eu vou ficar com o negócio. E aí, e nessa época, a gente estava assim, com pouquíssimo, a gente só tinha um cliente, que era uma ONG que eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar com eles. E eu falei, legal, vou trabalhar com essa ONG e só esse cliente eu me mantenho, só esse cliente consigo me manter e manter o negócio, né? Mas só que nisso eu já tinha fechado o escritório, já estava trabalhando. Naquela época não era home office, era na casa, né? Na minha casa, né? Tinha levado o negócio para dentro de casa e estava trabalhando em casa com esse cliente. E esse foi o combinado.
Só que o que acontece? Esse cliente, né, que era essa ONG, que era com quem eu trabalhava durante já muitos anos, Uhum. sei lá, dias depois, semanas depois, me chamou e falou: Márcia, a gente não vai conseguir manter a comunicação porque o nosso financiador não vai renovar o contrato com a gente. Então, o meu plano foi por água abaixo. Eu perdi o cliente, eu não tinha mais renda. Ninguém. Não tinha ninguém, não tinha Mas ninguém. nessa época, como que você estava? Você já estava casada? Já tinha filhos? Não tinha filhos. Uhum. Ainda não estava casada. Ainda não estava. Uhum. Não, estava sim, falei besteira, estava sim. Não estava casada, estava namorando o Fernando. A gente não morava juntos ainda. Nós estávamos namorando. E aí foi um baque, Maurício. Foi um baque porque eu fiquei assim muito quebrada, muito mesmo, muito quebrada, assim, Então foi uma conjunção de coisas, assim. Você abriu a sociedade, perdeu clientes, aí tinha esse último, acabou perdendo esse último, não tinha nada, foi pra lona. Não tinha nada. E eu lembro assim de assim, e aí de novo, né, assim, mais uma pessoa que foi muito importante nesse momento, né, além da minha família que segurou, o Fernando já estava nessa época presente, já ajudando, né, o meu contador, o Antônio Braga, que assim é um cara que eu estava assim devendo, tem que falar a verdade, estava devendo, né? E aí eu falei, não vou poder mais ter um empreendedor contador. no Brasil que não deve, não, tá errado, tem alguma coisa que tá estranha aqui. O cara falou, tá tudo pago, tudo em ordem. Ou é mentiroso. Gente, é verdade. E aí aí fui lá conversar com ele, tipo, olha, não dá mais, desculpa. Aí ele, não, Márcia, não, que isso? Não, Márcia, não, pelo amor de Deus, eu vou conversar aqui, a gente não vai te abandonar. E aí ele me falou uma coisa, ele falou assim para mim, Márcia, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Nunca esqueci disso, sabe? E ele realmente, assim, ele foi um parceirão, sabe? Ele manteve assim, até hoje, né? Assim, a Target ficou dentro do escritório dele, sabe? Eles são assim super. Hoje, para falar a verdade, eu pouco interajo com ele porque é o Fernando que cuida dessa parte toda. Mas assim, eles são mega parceiros, muito. Todas no momento de crise ali seguraram as pontas, né? Falaram, não, tudo bem. Total. Ele foi super. Não, vem aqui. Que de parar de trabalhar o quê? Falei, não, pelo amor de Deus. E como é que você se levantou? Como é que você conseguiu dar essa virada aí? Aí eu fiquei, né, assim, recorrendo aos amigos, aí começaram a me indicar trabalho. E aí, na época, eu consegui um trabalho para a Prefeitura de Rio das Ostras, comecei a prestar serviços para a Prefeitura de Rio das Ostras de assessoria de imprensa, e aí comecei a me reerguer, sabe? E aí, sim, aí comecei a voltar, aí meu foco era totalmente assessoria de imprensa, totalmente. Isso aí foi entre 2002 e 2004 que isso aconteceu. 2002, 2004, que aí foi... aí a ONG voltou, outras ONGs voltaram, e aí eu fiquei um tempo trabalhando sozinha com assessoria de imprensa. Até que chegou um momento, aí isso já em 2005, né, 2006, que, olha, não está dando, sozinha não está dando. 2005, isso, sozinha não está dando, vou contratar uma estagiária. Tá, aí veio uma estagiária trabalhar comigo dentro de casa. E aumentou o trabalho. Uma outra estagiária. Aí veio uma outra estagiária. Aí aumentou de novo. Aí uma terceira estagiária. As três na minha casa, né? E aí passou, sei lá, mais um tempo, um ano, eu engravidei. Aí eu falei, gente... Eu ia chegar nisso. Aí eu engravidei. 2006. Não é uma gravidez simples, é uma gravidez dupla, né? Exatamente. Né? Exatamente. Aí eu lembro Como que foi isso, assim, de pegar o resultado e falar assim, não é um, não, são duas. Isso foi bem engraçado, porque assim, foi tudo planejado, Maurício. Apesar de ter tido aquele início doido lá atrás, eu gosto de planejar, de organizar. Então, quando a gente decidiu engravidar, vamos fazer, tá na hora, a gente quer, vamos ao médico, tá tudo bem com você, só deixar a natureza agir. E aí, de fato, eu engravidei muito rápido. Legal, que bom, fiz o teste, tá grávida, que maravilha. E eu tinha marcado a primeira ultra para junho, né? E uma amiga ainda brincou, Márcia, você tá muito barriguda. Eu falei, que isso, tá? Não.
tá grávida de gêmeos. Eu falei, Ela já sacou, já. Essa amiga sacou, mas eu nem dei bola. Fui fazer a ultra sozinha. Eu nem chamei Fernando, quando eu estava agarrado com alguma coisa de trabalho, eu fui sozinha. Nem com a minha mãe, fui sozinha. Primeira ultra, só para saber se estava tudo bem. E aí a médica lá, ai, que bonitinho, são 2 bebês. Eu, oi? Oi? Gente, aí foi uma outra revolução na minha vida, porque, imagina, casa, 3 estagiárias, 2 bebês. Aí alguém falou, não, aqui não vai dar, você vai ter que sair dessa casa e ir para um lugar maior. Aí que eu voltei a ter uma sala comercial. Para eu separar, que aí eu senti, né? Até um amigo falou, Márcia, não vai dar. Você com criança pequena, escritório, trabalho em casa, não vai dar certo. Experiência. Mas como é que foi levar, assim? Porque a maternidade, ela exige muito da mãe, né? Assim, querendo ou não querendo, né? Exige. Você tem que amamentar, né? O pai tem uma... Por mais que o pai ajude, eu sei que o Fernando é um cara muito ativo nisso, assim, mas é sempre um coadjuvante, né? O trabalho pesado acaba ficando com a mãe. Como é que foi isso de ter que tocar a agência, tocar os clientes, maternidade? Eu tive muita ajuda. Assim, essas estagiárias que eu tive, elas foram, assim, super parceiras, são minhas amigas até hoje. Uma delas, inclusive, trabalha comigo até hoje, que é a Adriana. Ela trabalha comigo até hoje, você conheceu, né? Você acha que você deve lembrar dela. A Marcela, que é uma outra, é uma querida, que eu falo sempre dela, a gente se fala sempre, né? Hoje está trabalhando no Sesc. A Silvia era essa outra estagiária, essa eu já vejo pouco, mas elas me ajudaram muito, sabe? Elas pegaram o negócio mesmo. É claro que, assim, quando você é uma empresa com um perfil da Target, talvez, acho que esse também é um outro ponto, a Target chegou onde chegou porque eu sempre fui uma pessoa muito presente. Eu nunca fui aquela diretora que, toca aí que eu vou dar uma passada para ver como é que estão as coisas. Eu sempre fui muito braço, eu sempre fui muito de estar ali no dia a dia, conversando, escrevendo, produzindo, atendendo. Eu nunca fui uma pessoa ausente. Claro que na gravidez isso não pôde acontecer. Então, eu tive que fazer algumas reduções. Então, por exemplo, havia uma ONG que eu trabalhei durante muitos anos, que eu tenho um carinho incrível por eles, mas era um trabalho que eu me exigia presença semanal na ONG. E aí, depois que eu engravidei, eu falei, gente, eu não vou conseguir mais, não vou conseguir estar aqui toda semana, fazendo reunião de 7 da noite às 10 da noite. Isso, para mim, hoje é inviável. Então, esse foi um trabalho que eu tive que abrir mão, né? Da maneira como eu fazia. Abrir mão não, eu mudei a maneira de trabalhar com eles. Mas eu tive muito apoio das meninas, né, que estavam comigo no escritório, em casa também, né, a Fernanda, minha família, aí contar com rede de apoio de mãe, irmã, madrinha das meninas, sabe, muito. E outra coisa que eu fiz que foi muito importante nessa época é ter o escritório e a casa no mesmo bairro. Até hoje é assim. Então, assim, o deslocamento ficou mais fácil, né, assim. Total. Então, assim, onde é que a gente, que bairro que a gente pode ter o negócio e morar, enfim. Então, a Tijuca, nesse ponto, ela é perfeita. Porque, assim, a gente tem um negócio na Tijuca, a gente tem a casa na Tijuca, e a Tijuca tem médico, tem banco, tem mercado, tem tudo. Tem toda a estrutura que você precisa. Toda a estrutura que eu preciso. Então, isso facilitou bastante. A pediatra era perto, então eu fazia tudo a pé, não precisava nem de carro. Entendi. A pediatra era perto, o médico era perto, o parto delas foi na Tijuca, então tudo foi perto. Sabe? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Teve algum momento assim que você pensou em desistir? Você falou, não, chega, não quero mais não. Nunca pensou? Não, nunca pensei. Legal. Nunca você pensei. Gosta do que você faz? Eu gosto muito. Se eu falar para você que eu nunca chorei, que eu nunca me desesperei, que eu nunca fiquei, puxa vida, sempre. E agora, né? Que eu vou fazer? Tem agora esses momentos, Tem esses momentos, mas desistir nunca foi uma opção. Nunca foi. Mas você é uma pessoa muito positiva, então, assim, talvez quando vem esses momentos, assim, você fala, não, vai ter uma saída, é só a gente aguentar aqui que a gente vai... É isso, né? Eu sou uma pessoa positiva e eu sou uma pessoa de muita fé. Entendi. Eu sou uma pessoa segura. De muita fé. Então, ter fé segura bastante. Gostar do que faz, ter fé. Sim, eu sou uma pessoa, assim, que quando tudo na minha vida, no trabalho, na vida pessoal, né, eu sempre peço.
Eu sempre rezo, eu sempre acendo a minha vela, sabe? Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de axé, eu sou uma pessoa que acredita que para caminhar eu não posso estar sozinha. Então eu sei que tem alguém, assim, eu sei que tem uma força espiritual junto comigo. Entendi. Né? Sempre. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Assim, eu sinto essa energia junto de mim. Estou falando contigo agora e estou sentindo isso. Que sabe? legal. Uhum. Isso para mim é fundamental. Bacana. E vem cá, e aí no meio do caminho, como é que apareceu a história da parada? Da parada LGBT? Como é que é isso? Isso aí. Então, foi através do trabalho com as ONGs. Assim, como é que começou o trabalho com as ONGs, né? Eu tinha a Targ, estava lá com a Target, em 96 eu tinha um primo que era uma pessoa vivendo com AIDS, e ele estava nessa ONG que é o Grupo Pela Vida. E aí um dia ele me ligou e falou: Marcinha, você não quer me ajudar? A gente está aqui com trabalho, a gente não sabe o que tem que fazer, vem aqui. Eu falei: tá bom, eu vou. Né? Aquele de novo, eu vou. Não sei direito o que é, mas eu vou. Eu vou. E eu fui. E aí eu comecei a trabalhar com essa ONG, com o Grupo Pela Vida. E foi assim, foi um aprendizado, Maurício. É um trabalho de arrepiar que eles fazem. Foi um aprendizado. Então, assim, eu fiquei de 96 até as meninas nascerem praticamente, junto, né, com Pela Vida, trabalhando direto com o Grupo Pela Vida. Meu primo morreu muito antes, né? Meu primo morreu em 90... Meu primo morreu acho que em 97, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer isso também, né? Se hoje eu tenho esse trabalho na área de comunicação para causas, para direitos humanos, é porque lá atrás eu recebi uma convocação, eu tive um chamado desse meu primo, que era um cara incrível, um cara fantástico, né? E que infelizmente não conseguiu, né? Na época, em 96 ainda não havia medicação, não havia tratamento, então quando os primeiros medicamentos chegaram já era tarde para ele, então ele não conseguiu. Mas eu segui com Pela Vida, e aí dentro dessa perspectiva, né, de trabalhar comunicação, e aí de novo assim, as possibilidades que as relações públicas te dão, né, o que ela te permite fazer. Então eu comecei fazendo assessoria de imprensa, depois a gente, vamos fazer uma campanha educativa para informar, para conscientizar sobre a importância da prevenção. Vamos. Só que aí a Márcia não sabe fazer, mas aí a Márcia vai buscar quem possa ajudar, quem possa fazer. E aí a gente teve a ajuda das universidades Estácio de Sá, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, sabe? De pessoas, de professores, de profissionais dessas instituições que ajudaram a criar campanhas, que ajudaram a criar comunicação. A gente fez 1000 coisas bacanas com Pela Vida, sabe? A gente fez vídeo, a gente fez campanha com parceria com filme de cinema que estava sendo lançado, 1000 coisas. A gente lançou uma campanha de prevenção com imagens do Carlos Zéfiro, sabe? A gente foi atrás do Carlos Zéfiro, dos herdeiros do Carlos Zéfiro, para conseguir autorização para fazer uma campanha maravilhosa. E a gente lançou essa campanha no Cine Íris, que é um cine de filme pornô que tem ali na Rua da Carioca, mas que tinha a ver, tinha essa ousadia, sabe? Assim, havia essa possibilidade. E eu fiquei com Pela Vida há muito tempo, e o trabalho com Pela Vida foi me abrindo, foi me dando caminho para chegar em outras organizações. E aí eu cheguei no Grupo Arco-Íris, que é essa organização aqui do Rio de Janeiro, que é uma organização reconhecida aqui na cidade, né, no estado, no país até, na atuação pelos direitos da população LGBTQIAP+, né, que a gente hoje fala assim. E aí, poxa, a gente precisa de ajuda, a gente não tem trabalho de comunicação, você pode ajudar a gente? Isso em 2004. Então, a primeira parada que eu fiz com o Grupo Arco-Íris foi em 2004, sabe? E de lá até hoje, eu sigo trabalhando com o grupo. Eu digo hoje, né? A gente se posiciona hoje como uma agência aliada. Eu sou uma aliada, uma profissional aliada, né? Porque eu não sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher cisgênero, mas eu sou uma pessoa aliada da causa. Eu trabalho com eles. E eu estou sempre junto, né? Em todos os momentos, na alegria, na dor, na dificuldade. Às vezes tem coisas que tem que fazer. Eu falei, gente, não dá. Eu digo assim, quando eu falo assim da importância de você ter um valor, né? De você acreditar,
de você pensar assim, eu posso fazer algo para melhorar a sociedade, posso melhorar o mundo, aí é que entra esse trabalho com direitos humanos, com cultura, porque Mas não é... isso foi aparecer na sua vida, você não procurou, né? Como você falou, foi um Não chamado, procurei, né? Alguém não olhou para procurei. você e falou, pô, essa é a cara disso, você vai ajudar muito aqui, vem aqui, você tem Então, que ajudar aqui. foi o meu primo, foi o É. Jades. Isso eu não procurei, eu não sabia dessa Reconheceu isso em possibilidade. você e falou, olha, vem aqui, aceita o E chamado, né? hoje, Aceita aqui o chamado e vem ajudar aqui. e hoje eu não consigo imaginar a Target caminhar sem ter um trabalho dentro sem um vínculo com alguma organização que atue em defesa de direitos, em defesa de causas, em empoderamento. Então, hoje a gente trabalha com o Grupo Arco-Íris, a gente trabalha com o Cinema Nosso, que é uma organização aqui do Rio de Janeiro, que atua pelo empoderamento de meninas e mulheres de periferia na área de cinema, na área de games, na área de audiovisual, sabe? Então, a gente trabalha com o CEDAPS, que é uma outra organização que a gente tem uma parceria longa. O CEDAPS é o Centro de Promoção da Saúde, e são programas, são projetos, são iniciativas que vão nessa direção de promover saúde, de promover direitos, de dizer, olha, você tem direito, olha, você precisa aprender como buscar teu direito. E aí a gente, essa mesma ONG, assim como trabalha com promoção de saúde, trabalha com empreendedorismo de jovens, trabalha com potencialização de jovens de favela, de periferia. Então, eu já tive a oportunidade de fazer uma oficina de gestão de atendimento ao cliente para jovens de comunidade da Cidade de Deus, da Maré, de uma comunidade ali em Del Castilho. E no final do curso, quando teve a cerimônia de formatura, eu fui professora homenageada. Então, eu falei, gente, que legal isso, né? Eu estou fazendo alguma coisa bacana, né? Você mede o teu sucesso? Como é que você mede o sucesso, assim? Eu sei que é uma pergunta muito, muito, muito difícil de responder isso, né? Mas, por exemplo, é que você usou termos durante a nossa conversa interessantes, né? Um que foi muito repetido foi a palavra ajuda. Então, assim, ao mesmo tempo que você contou que você recebeu muita ajuda, muita gente chegou e resolveu ajudar e tal, você também conta que você ajuda outros lugares também, né? Então, assim, dá até pra gente trocar a palavra ajuda por colaboração, né? As pessoas colaboram com você colabora com as outras pessoas e tal. E falou de positividade, de ser uma pessoa positiva, falou de fé, né? Eu estava conversando com uma outra pessoa um tempo atrás, ela falou assim, pô, Maurício, faltou uma pergunta ali que é sobre felicidade. Felicidade. Porque eu entrevistei uma pessoa e ela mediu muito o sucesso pelo dinheiro, né? Por quanto de dinheiro consegue fazer. Aí eu conversei com outra pessoa que mediu, quanto de sorrisos ela consegue arrancar. Eu achei isso interessante, né? Tá. E você mede como, assim? Como é que você... Não é você dinheiro. parou já para pensar nisso, assim? Não é dinheiro. Não é dinheiro porque... Não é, porque assim, eu acho assim, eu vivo dignamente. É isso, eu vivo com dignidade. Tem seu conforto e tal, né? Assim, eu consigo fazer os passos. Dá para viajar mês que vem para o exterior? Não dá. Dá para viajar para Cabo Frio, sabe? Então eu tô feliz. Entendi. Tô feliz, sabe? Eu tô feliz com isso. Então, assim, acho que assim, como eu meço o sucesso, eu acho que principalmente tá viva, tá de pé, tá trabalhando, tá sendo chamada para trabalho, sabe? Saber que as pessoas te reconhecem. Então, assim, para mim, sucesso, assim, eu percebo que eu sou bem-sucedida quando no trabalho, né? Quando chega para mim uma ligação, quando chega para mim um e-mail de alguém dizendo, nossa, que legal que vocês fizeram, que bom o trabalho que vocês fizeram, sabe? Isso para mim é que tem valor, sabe? Quando eu ouço de um cliente assim que é muito crítico, nossa, assim, hoje eu vejo como é importante o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito importante aqui pra gente, sabe? Então, assim, quando eu ouço isso, aí já me quebra, né? Aí aí, assim, claro que assim, tem o outro lado, tá bom, se você gosta tanto, você podia aumentar um pouquinho meu valor, aí, né? Você podia, né? Então, isso nem sempre acontece, mas outro papo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu acho que eu vi no teu Instagram, não sei se no Instagram, no LinkedIn, tá lá assim, Márcia Vilela, a empreendedora que enverga, mas não quebra. De onde veio isso? Isso é uma música do Zeca Pagodinho, você acredita? Enverga, Por que não quebra. isso?
Exatamente, porque é um pouco isso. Eu já passei por muita coisa complicada, muito perrengue, né? Como eu falei mais cedo, não são só flores, não teve só vitória. Então, assim, eu já fiz reunião, eu sempre conto isso para as minhas filhas, né? Para elas entenderem o sentido da vida, né? Assim, uma vez eu fiz uma reunião nessa fase que não estava boa de grana, surgiu uma oportunidade de trabalho em Petrópolis. Aí eu vou lá, né? Aquela coisa, eu vou ver qual é. Só que assim, Petrópolis não é perto, você sabe? E eu não tinha grana, eu estava apertada de dinheiro nessa época. Então eu tinha dinheiro para ir e para voltar. Aí eu fui para Petrópolis, né, de ônibus, que eu não tinha carro na época. Cheguei no lugar lá marcado, era um shopping. E aí a pessoa falou, eu cheguei perto da hora do almoço, né? Ela, você quer almoçar? Eu, não tô com fome não, vou tomar uma água só. Mas eu não tinha dinheiro para almoçar, sabe? E é isso, sabe? Então, eu fui, eu voltei, eu consegui o trabalho, eu fiz o trabalho super legal de eventos, sabe? Era uma Páscoa, levei uma turma boa. E foi. Então, assim, eu posso estar, assim, uma dificuldade ferrada, eu posso estar... As pessoas podem estar querendo puxar meu tapete, que isso acontece, infelizmente, né? Assim, a gente vive nesse mercado, é um mercado muito competitivo. E se tem algo que eu não sei fazer, é isso. Eu não sei fazer muito concessões. Vamos aqui... uma palavra feia que alguns às vezes usam, que é bajula ali. Puxa, eu não tenho muita essa habilidade, eu confesso. Acho que não sei se isso é importante, mas eu não sei fazer isso. Eu acho que isso é uma característica muito boa. Fazer esse... Não fazer. Eu não sei fazer, eu nunca fiz. E o bajulador, a gente nunca sabe com quem a gente está tratando. Entendeu? O cara que vem bajulando, vem puxando saco, tal, a gente não sabe qual é a real dele. A gente não sabe. Agora, a pessoa que você é uma pessoa muito transparente, a gente sabe com quem tá lidando. Então, putz, isso dá um conforto, isso dá uma tranquilidade de negociar. Porque assim, não, é aquilo. Entendeu? Eu tinha um fornecedor nosso que é muito engraçado. Ele me ligava, né? Na época da agência, ele me ligava e falava: ô, Maurício, tudo bem? Eu tô te ligando porque eu tô com uma saudade do teu dinheiro. Mas era muito tranquilo, porque era isso. Ele não ligou pra puxar o saco, não ligou porque ele queria ser meu amigo, não ligou. Ele falou: cara, vamos fazer negócio? Entendeu? Então, assim, é outro extremo do que você tá falando, mas também é transparente. Então, assim, quanto mais transparente a pessoa for, mais confortável é a relação de negociar, mais confortável. Agora o cara vem bajulando, assim, do mesmo jeito que tá me puxando o saco, vai puxar o saco do outro, e se o outro der mais, ele me passa a perna. Então, isso é muito ruim. Esse tipo de relação de pessoas que você não sabe com quem você está tratando, você não sabe como que é, você não sabe o real interesse, é muito difícil. Então, eu nunca gostei, eu nunca gostei. O não bajulador, para mim, é o melhor. Assim, eu nunca gostei. Então, assim, mesmo diante dessas situações de a gente, às vezes, ouvir um comentário um pouco mais ríspido, uma crítica... As críticas acontecem, sempre tem, né? A gente não pode achar que nós somos uma unanimidade, que nosso trabalho ele é perfeito, mas assim, o que me deixa às vezes me abala, vou falar a verdade, assim, é quando é uma crítica pesada, cruel. Assim, eu acho que a gente já vive uma vida tão difícil, então assim, dizer, assim, apontar o dedo e vir assim de uma maneira cruel para criticar, para questionar o trabalho, isso acontece muitas vezes, sabe? Então, isso às vezes assim, muito recorrente, aconteceu isso já, assim? Sim, acontece, especialmente quando a gente trabalha com assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu sempre falo assim, que é uma área, é um serviço que a gente presta, que é um serviço ele é muito bacana, eu adoro fazer, sempre gostei de fazer, mas ao mesmo tempo é um serviço muito ingrato, porque o teu sucesso, né, quando você fala, como é que você mede sucesso? Na assessoria de imprensa, o sucesso não pode ser medido só pelos resultados que você entrega, né? Ele tem que ser medido por todo um exercício, vamos chamar assim, que o trabalho te exige, né? O teu planejamento, a maneira como você se relaciona com o jornalista, a maneira como você chega no jornalista, mas muitas vezes você tem tudo isso e chega lá o jornalista diz, não vou publicar, não me interessa. Então isso acontece às vezes e na maioria das vezes, obviamente, o cliente não entende,
sabe? Então, assim, eu já ouvi uma vez, né, assim, falando, divulgando um projeto super bacana, que a gente gosta, e eu falando para o cliente, não, a gente está falando lá com o Jornal X é muito bom, a gente tem um bom trânsito, um bom relacionamento com o editor desse caderno. E aí ele falou assim, se tivesse, você tinha conseguido a matéria, não tem nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu... Ó, vou contar um negócio para você. Uma vez a gente tinha uma assessoria de imprensa e ela falou assim, olha, a gente conseguiu a capa do jornal. Vai sair, não a matéria principal, mas ali na dobra ali, vai sair ali a matéria de vocês, tal. Pô, o jornalista já falou que tá garantido isso. A gente, pô, que legal, tá, não sei o quê. Aí no dia seguinte a gente ansioso, né, pra receber o jornal. A gente foi lá, pegou o jornal. A foto de capa era o Obama tava numa entrevista e uma mosca passou na frente dele, ele matou, teve um reflexo, ele matou a mosca, deu uma palmada assim na mosca, matou a mosca. E aí a capa era a foto do Obama matando a mosca, entendeu? Matou a nossa matéria, empurrou a nossa matéria e foi embora. A gente nem saiu naquele dia. A gente perdeu a capa porque o Obama tinha matado a mosca. Então, assim, aí o assessor de imprensa falou assim, gente, a gente não tem controle. E o jornalista falou, cara, foi matéria mundial que o Obama matou a mosca. Não, né? Assim, é um negócio banal, mas foi engraçado. O Cláudio conseguiu pegar na hora ali, pô, a foto era emblemática e tal, né? Então, assim, na mosca, pá, perdemos o negócio. Então, não tem controle nenhum, né? O assessor de imprensa. Não, nenhum. A assessoria de imprensa tem muito isso. E eu tenho, assim, uma coleção de histórias que a gente ia ficar aqui até 5 horas da tarde se eu te contasse todos os sufocos que a gente já passou com a assessoria de tudo montado. Nossa. Eu tenho um amigo jornalista que ele falou assim, meu sonho, Maurício, meu sonho era entrar onde imprime o jornal e gritar assim, parem as máquinas! Muito bom! Né? Parem as máquinas! Porque, pô, ele tinha um furo de reportagem. Eu falei, mas isso acontece de verdade? Ele falou, cara, nunca vi. Mas eu achava fantástico. Eu chegava lá e gritar, parem as máquinas! Ai, Márcio, obrigado assim, pela conversa. Eu fiquei muito feliz aqui. Eu sou teu fã, tá? Eu acho que você é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, uma simpatia em pessoa, uma profissional excelente. Então, assim, fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite aqui da gente bater esse papo. Conhecer um pouquinho mais da sua história, para mim, foi muito bom. Para fechar, assim, me dá uma dica para quem está pensando em começar a empreender agora. Que dica que você daria? Tudo que você já viveu, que dica que você poderia dar para quem está na dúvida se começa um negócio ou não? Olha, responsabilidade incrível, mas acho que eu vou dar 2 dicas. Assim, primeira, assim, estude sempre, não pare de se atualizar. Não pare, assim, eu falei para você, comecei um mestrado, tô quebrando a cabeça, mas assim, eu acho que isso é muito importante, isso faz toda a diferença, sabe? Você tá sempre estudando, conhecendo novas possibilidades, novos caminhos, novos conteúdos, isso abre repertório, isso mexe com a sua cabeça, isso te traz ideias, isso te oxigena, sabe? Então, eu acho fundamental nunca parar de estudar. E a outra é se cercar de amigos, sabe? Por mais que o mundo seja ruim, é tão legal quando você tem um amigo para bater um papo, para pedir um conselho, para pedir uma oportunidade. E assim, nesses anos todos, assim, eu tenho uma lista, e inclusive de clientes que viraram amigos. A Benita, o Cláudio, que é hoje o presidente dessa ONG, eu acho legal uma coisa que o Cláudio tem, que ele para onde ele vai, ele me leva, sabe? Porque ele confia no trabalho da Target, ele sabe que ele pode contar com a gente. E aí ele me leva e ele faz questão de estar aqui comigo, a Márcia, empresária, mulher negra, né? Ele sempre fala assim, né? Ele é muito contundente, né? Quando ele se coloca, né? Então, acho que é isso. É você ter amigos, você estudar. E, claro, né? Isso é óbvio, isso não é dica. É sempre trabalhar da melhor forma possível, né? Com honestidade, sendo muito correta, procurando ser muito justo. Sempre assim. Olha que legal, né? Assim, estudar, perfeito, concordo plenamente. Valores, né? Assim, seus valores acima de tudo, né? Tem coisas que você não faz e acabou, pronto, né? Briga com seus valores, isso que você não vai fazer. E você usou um termo assim, que muita gente usa como networking. Vou ter networking. Você usou como amigos. Uhum. É diferente, né? Assim, né? Se cerca de pessoas, de amigos mesmo. Porque a amizade é uma via de mão dupla, né? Você tem que ser amigo da pessoa, a pessoa tem que ser sua amiga. Então, é muito legal a maneira que você colocou, porque assim,
a palavra networking, por exemplo, eu gosto muito de networking, assim, mas ela está muito banalizada. Ela está muito banalizada. Agora, a amizade nunca ficou banalizada, né? Não, com Você cerca certeza. de bons amigos, né? Clientes que se transformaram em amigos, pessoas que você pode pedir um conselho, uma dica. Fantástico, Márcio, fantástico. Eu adorei, gostei. Que Já bom. estouramos nosso tempo aqui. Obrigado, valeu. Verdade. A gente proseia. É. Obrigado, Márcio. Com o coração, obrigado mesmo. Fiquei muito feliz aqui, tá? Eu que Pessoal que está agradeço assistindo. muito. Legal. Eu agradeço muito, muito, muito esse convite. Como eu falei no início, você é uma referência. Você é um querido amigo meu, do Fernando, você sabe disso. Assim, os papos, as conversas, as dicas, as trocas que a gente vem fazendo nesses anos todos que a gente se conhece, elas nos ajudaram e nos ajudam muito, né? Então, Verdade. bom demais estar aqui com você. Eu que agradeço. Beijo, Márcia. Tudo de bom. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.